Muita gente perguntando se Donald Trump foi envenenado. Você sabia, professor, que Donald Trump foi envenenado? Outros apenas perguntam, é verdade isso? Bem, o que aconteceu foi o seguinte, no último fim de semana, Donald Trump deu entrada no Walter Reed Medical Center e na terça-feira espalhou-se a notícia de que ele tinha sofrido um ataque cardíaco, foi levado às pressas ao hospital. Ninguém nos Estados Unidos falou sobre envenenamento, não sabemos de onde vem essa história, essa ideia de envenenamento. Mas seja como for, houve um problema sim relacionado a hospital, saúde, Donald Trump e tudo mais. Ele embarcou foi levado pelo carro da presidência até o hospital e retornou algum tempinho depois. Quando chegou na Casa Branca, a Melania Trump estava preocupadíssima, perguntando se era de fato grave o problema do marido. E ele disse que não, que estava com a saúde perfeita. E estranhou a agitação da esposa. É que todo mundo estava ligando para ela, toda a imprensa, perguntando se era verdade que Trump estava nas últimas. Coisas da mídia. Todo mundo quer uma notícia fresquinha, principalmente se for dramática. Mas o fato é o seguinte, existem sim coisas estranhas nessa história. Vamos tentar entender o que aconteceu. O político disse o seguinte, ao contrário dos últimos exames físicos, enquanto estava durante a presidência, a viagem médica de sábado não estava na agenda, não foi divulgada pela agenda de Donald Trump com antecedência. As outras idas a hospitais eram sempre divulgadas à imprensa com antecedência. Dessa vez não. A porta-voz do presidente não comunicou que Trump iria ao Medical Center no sábado. E isso que chamou muito imediatamente a atenção da imprensa. Além da intriga, estava o fato dos jornalistas serem instruídos a não relatar seus movimentos até que chegassem ao Walter Reed Medical Center. Outros relatórios observaram que o hospital e as autoridades locais também não receberam nenhum aviso prévio da visita de Donald Trump. Foi tudo inesperado. E é claro que isso acendeu a luz vermelha da mídia. Já a secretária de Donald Trump, de imprensa de Donald Trump, Stephanie Grisham, fez uma leitura positiva da visita de Trump ao hospital no fim de semana, dizendo aos repórteres que, antecipando um 2020 muito movimentado, o presidente aproveitou um fim de semana sem agenda, sem compromisso agendado em Washington, para uma visita ao hospital, para um exame de rotina. Trump disse depois que esse exame será completado no ano que vem, no começo do ano que vem. Ele é feito em 2 etapas. Em uma entrevista à Fox News, mais tarde, ela disse que Trump está saudável como nunca. Bem, a questão aqui é, o que deve ser entendido aqui é que houve sim uma visita de rotina, não programada, não agendada, mas pela reação de Trump, temos a ideia de que a imprensa, pelo menos a grande mídia, que está toda ela na mão dos globalistas e jogando contra Trump desde o primeiro dia, está se aproveitando de um fato ainda não muito bem esclarecido para tentar dar a impressão de que Trump tem problemas de saúde, de que Trump está sentindo o golpe do impeachment. Claro, porque se Trump vai às pressas ao hospital, agora na segunda fase do impeachment, em que os inquéritos são abertos, são transmitidos pela televisão, isso pode dar a impressão no público de que Trump, que deve muito, está à beira de um ataque de nervos ou coisa que o valha.
A reação de Trump foi furiosa em relação à grande mídia. Ele disse que, o político diz o seguinte, Donald Trump, depois de sua explicação, o presidente envolveu-se num ataque contra a cobertura da mídia em a sua viagem, a sua ida ao hospital. Abre aspas, essas pessoas estão doentes, elas é que estão doentes, disse Trump, além de ser, disse Trump, também sem ser solicitado sobre os comentários especulativos em torno de sua viagem. A imprensa nesse país é realmente muito perigosa, disse Trump. E continuou de seu escritório na Casa Branca. Não temos liberdade de imprensa nesse país, nós temos o oposto. Temos uma mídia muito corrupta e espero que eles consigam corrigir seus atos. Porém, diz o político, o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, defendeu o ceticismo, dizendo a repórteres no Capitólio que a mídia estava certa em questionar a linha oficial da Casa Branca, mesmo quando ele ofereceu votos de saúde, de recuperação ao presidente. Abre aspas, eu não tenho ideia do que está acontecendo, mas aprendemos alguma coisa com esse governo. São necessárias várias tentativas para que eles entendam a história e a verdade, e a história e a verdade devem ser reveladas, disse Schumer. Bem, o que de fato ficou dessa história toda foi a ideia de que alguma coisa não vai bem nos Estados Unidos, alguma coisa não vai bem com Trump. Foi isso que tentaram passar. Envenenamento, esse boato rolou somente por aqui. Lá nos Estados Unidos, o que tentou se fazer da ida de Trump ao hospital era um sensacionalismo, algo como Trump está com problemas de saúde, quem sabe não conseguirá enfrentar os desafios que vêm por aí. Some-se a isso a tentativa desesperada de impeachá-lo. A esquerda, sim, está desesperada, mas até agora Donald Trump não foi esfaqueado, muito menos envenenado. São boatos apenas para criar na opinião pública uma sensação de desconfiança em relação a Trump. Pode estar doente, pode estar muito preocupado com o impeachment, e nada disso, de fato, é verdade. O que aconteceu foi, sim, uma ida de Donald Trump inesperada ao hospital para fazer alguns exames de rotina, porque é fim do ano, o homem deve estar realmente cansado e estava com a agenda vazia, permaneceu em Washington. Trump, quando tem uma folga, quando não tem compromisso nenhum agendado, vai para Miami jogar golfe. Dessa vez aproveitou para ficar em Washington, fez algumas baterias de exames que são necessárias, mas não avisou ninguém. Por quê? Por óbvio. É melhor, nesses momentos, manter tudo mais ou menos em sigilo, porque a cada dia que passa, a esquerda está mais agressiva. E aí sim, Trump indo para o hospital com toda aquela imprensa reunida, isso poderia passar uma sensação um pouco ruim para os eleitores de Trump, porque a mídia costuma editar e muito bem as suas matérias. Trump resolveu fazer tudo às escondidas para não chamar muito atenção, já que era um exame de rotina. Pelo sim, pelo não, Trump está aí, belo e formoso, e quem sabe mais forte do que nunca. Em relação ao envenenamento, é preciso saber de onde partiu essas ideias, essa notícia aqui, porque está cheio de youtuber aqui que adora esse tipo de matéria. É claro, os views vão lá nas alturas, os likes também, só que isso sim é fake news, não houve envenenamento nenhum. Outra tentativa de fake news no momento muito forte aqui é essa estranha ideia que está se propagando
de que eles cortarão a internet. Em primeiro lugar, ninguém sabe quem são eles. Em segundo lugar, a internet só cairá hoje se acontecer uma grande, gigantesca catástrofe natural. Porque imaginem, senhores, o montante de dinheiro que a internet hoje faz circular. É algo astronômico, maior do que a maioria dos países tem no seu PIB. A internet hoje é o maior poder econômico do mundo. Ela não se auto-implodiria, evidentemente. Imaginem, por exemplo, a Amazon aceitando o desligamento do seu próprio negócio, ou o YouTube, ou o Google, ou seja lá quem for, a Microsoft. Imaginem, eles movimentam bilhões, trilhões de dólares pela internet. Eles, os donos da rede. Por que parariam? Não tem o menor sentido. Agora, é claro que tentativas de cortar a internet, isso existe todo dia. Evo Morales, por exemplo, depois que armou para cima do povo boliviano, fechando a contagem dos votos para o público, depois das eleições, quando no outro dia apresentou o resultado como sendo ele o vencedor, a primeira coisa que fez foi cortar a internet. Acharam um jeito, mas não durou muito tempo, porque nem mesmo o presidente de um país, o ditador de um país consegue isso. Maduro tenta fazer isso todos os dias, e todos os dias a própria internet dá alternativa para os usuários de como usá-la. Não existe isso, meus amigos. Quem está falando que eles cortarão a internet, precisa lembrar que aqui mesmo, alguns juízes, há não muito tempo atrás, tentaram derrubar o WhatsApp. Juízes conseguiram por um dia. Foi aquele alvoroço, não durou mais do que um dia. E aí é preciso que venham outros juízes para desfazer o pedido ou a ordem de um juiz anterior. Não existe isso. Pode ser, como disse, que em alguns lugares a coisa complique. O que acontece na internet hoje é o seguinte: há um controle, sim, uma censura, e existem vários mecanismos de censura. Agora mesmo, aqui no Brasil, parlamentares que não fazem nada na vida resolveram aumentar a censura sobre a internet. Mas isso nem veio da internet. Isso veio lá, da ideia, da cabeça de pessoas que usaram a internet para subir na vida política e agora lá, uma vez em Brasília, resolvem fechar o caminho para outros. Censurar, a partir de Brasília, os conteúdos da internet. Pois está aí, CPI da fake news, por gente que não faz nada, absolutamente nada. Ou alguém já viu algo importante dessa nova composição no parlamento? Alguma lei importantíssima aprovada? Não, o que eles fizeram foi tentar retalhar ao máximo o pacote anticrime de Moro e também fazer o mesmo, descaracterizar ao máximo a reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro. É isso que eles fazem. Lá no Legislativo, eles só tentam atrasar a vida do brasileiro. E aí, como essa CPI da fake news está mostrando, fazem de tudo para complicar a internet, mas jamais conseguirão desligar a internet. Então é preciso lembrar que até mesmo a censura à internet é imposta por gente de fora, que tem o rabo preso e não quer ver o seu nome envolvido com notícias bastante comprometedoras. É só isso que acontece, mas aí cabe a nós lutarmos contra. Agora, eles vão cortar a internet? Bem, isso é ainda mais fake news do que eles envenenaram Donald Trump. Não caiam nessa. O que aconteceu com Trump e o que aconteceu com a internet é coisa bem diferente. Fiquem tranquilos.
O problema não é o desligamento da internet. O problema pode ser, sim, uma grande catástrofe natural, que muita gente já, lá dentro da NASA, inclusive, está dando como certo. Só não estão espalhando por, obviamente, não gerar o caos. Mas não nos preocupemos com a internet. Devemos nos preocupar com a mão de Deus. Até depois.